Normalmente, associamos a descoberta da América a Cristóvão Colombo, que chegou ao continente em 1492. Mas será que os portugueses conseguiram chegar à América antes dele? A ideia de que Portugal sabia da existência das Américas antes de Colombo é algo que, embora controverso, tem sido debatida por muitos estudiosos ao longo dos anos. Vamos explorar essa questão, levando em consideração vários fatos históricos. Antes de Colombo, muito antes mesmo, os vikings já estavam navegando pelo Atlântico Norte, explorando e colonizando a Groenlândia, o litoral do Canadá e possivelmente outras áreas do que hoje conhecemos como os Estados Unidos. Isso aconteceu no século X, muito antes das expedições espanholas e portuguesas. No entanto, quando falamos da América Latina, a descoberta das terras só é acreditada aos espanhóis. Mas será que os portugueses, conhecidos pela sua vasta experiência em navegação e exploração, chegaram a essas terras antes de Colombo? Sabemos que, muito antes de Portugal iniciar as suas grandes navegações, os pescadores portugueses, galegos e bascos já se aventuraram pelo Atlântico, indo muito além das costas europeias. Durante esses anos de navegação e exploração, talvez eles tenham chegado à região da Terra Nova, no Canadá, região rica em recursos pesqueiros como o bacalhau. A ideia de que os portugueses estavam explorando essas áreas não é nova e já foi sugerida por diversos historiadores, principalmente com base nas rotas comerciais da época. E aqui entra uma figura-chave na história portuguesa, o rei João II. Ele não se mostrou otimista com a proposta de Cristóvão Colombo de chegar à Índia navegando para o oeste. Alguns historiadores acreditam que a razão não era apenas porque ele já tinha planos próprios para alcançar a Índia contornando a África, mas também porque João II já sabia o que havia do outro lado do oceano e, sinceramente, não pareceu que seria muito vantajoso ir por esse caminho. O comércio de especiarias, já previsto através das rotas africanas, era de extrema importância para Portugal na época, e ele acreditava que isso era mais importante do que o que Colombo estava propondo. Outro ponto importante é a descoberta e colonização dos Açores pelos portugueses, muito antes de Colombo. Esse arquipélago foi colonizado pelos portugueses mais de 50 anos antes de Colombo zarpar para suas viagens. Por outro lado, as tentativas de explorações portuguesas no Atlântico sempre foram feitas com grande foco em segredos e confidencialidade. O governo português manteve a maioria das suas viagens e descobertas em sigilo, provavelmente devido à competição com outras potências europeias, como a Espanha. A documentação dessas viagens, quando existia, era extremamente limitada e restrita, e, como veremos, muito disso pode ter sido perdida com o tempo, especialmente com o grande terremoto de Lisboa em 1755, que destruiu muitos arquivos históricos importantes. Colombo, antes de se alistar na coroa espanhola, trabalhou diretamente para os portugueses. Ele estava tão integrado à nobreza portuguesa que chegou a se casar com uma filha de um nobre. Essa relação sugere que ele teve um papel importante nas expedições portuguesas, embora, até hoje, não existam registros claros sobre o que exatamente ele fez enquanto esteve em Portugal. Curiosamente, Colombo possuía propriedades na ilha portuguesa de Porto Santo, Madeira, e seu primeiro filho foi fruto desse relacionamento com uma mulher portuguesa. O fato de Colombo ter sido tão integrado à nobreza portuguesa, mas nunca ter escrito ou documentado as suas contribuições para Portugal, levanta algumas questões. É quase impossível imaginar que os portugueses, com a sua vasta experiência em navegação, não exploraram mais para o oeste, para além das ilhas dos Açores e da Madeira. Sabendo que a Terra era redonda, já existiam teorias de que poderia haver mais terras do outro lado do Atlântico, e é provável que Portugal tivesse alguma consciência disso. O que torna ainda mais intrigante essa história é a confiança extrema de Colombo. Mesmo com uma expedição mal financiada pela Espanha, ele partiu para o desconhecido, com tripulações pouco experientes e navios improvisados. Mas, surpreendentemente, ele sempre teve uma certeza inabalável de que encontraria algo. Colombo, que era um navegador experiente, parecia saber algo que outros não sabiam. Será que ele tinha informações privilegiadas? Será que ele sabia de algo que não estava compartilhando? Essas perguntas continuam sem respostas claras. Agora, vemos outro ponto essencial desta história, a famosa linha de Tordesilhas, que dividia o Novo Mundo entre as esferas de influência de Portugal e da Espanha. O Tratado de Tordesilhas, assinado em 1494, distribuiu uma linha divisória a 370 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde, atribuindo ao Ocidente as terras descobertas pelos espanhóis e ao Oriente como terras de domínio português. Mas o que muitos não sabem é que, quando a rota para as Américas foi sendo mais explorada, os portugueses perceberam que essa linha colocava muitas das terras que estavam explorando, principalmente o Brasil, sob domínio espanhol.
Foi aí que aconteceu algo estratégico e, para muitos, surpreendente. Portugal conseguiu negociar com a Espanha para mover a linha de Tordesilhas mais para o oeste, permitindo que o Brasil e outras partes do continente ficassem sob domínio português. Essa manobra diplomática foi uma ação brilhante de Portugal, que garantiu a exploração e a colonização de vastas terras no Brasil. Isso não só consolidou o domínio português sobre essas áreas, como também possibilitou a exploração de riquezas naturais, como o pau-brasil, e a posterior formação de um império colonial em terras brasileiras. A teoria que sugere que Portugal não financiou Colombo porque já sabia da existência de terras além do Atlântico está sendo cada vez mais aceita e estudada. De acordo com esta teoria, Portugal já estava fortemente envolvido na exploração das rotas marítimas ao redor de África, e não tinha interesse num novo empreendimento, como proposto por Colombo, que consistia em navegar para o oeste em busca do Oriente. Sob o reinado de João II, Portugal já estava estabelecendo um império no comércio de especiarias e com as rotas para a Índia, e o Novo Mundo não parecia tão atraente naquele momento. O fato de Portugal ter se recusado a financiar Colombo, mesmo sendo um excelente navegador, sugere que, talvez, os portugueses já sabiam da existência de terras no Atlântico. No entanto, ao invés de investir em um projeto certo, estavam concentrados em consolidar o que já possuíam, principalmente suas rotas comerciais e suas colônias na África e no Oriente, que seria muito mais lucrativo. No fim das contas, é difícil afirmar com certeza que Portugal sabia da América antes de Colombo. No entanto, diversos elementos históricos indicam que os portugueses eram bastante conscientes das possibilidades além-mar. Desde os primeiros pescadores que navegaram pelo Atlântico, até as manobras diplomáticas que levaram à mudança da linha de Tordesilhas, há garantias de que os portugueses tinham algum nível de conhecimento sobre o que existia do outro lado do oceano. Talvez não tenhamos informações da extensão exata das terras ou dos recursos que elas continham, mas é possível que, sim, tivessem uma noção de que havia algo por lá, muito antes de Colombo realizar suas viagens. Além disso, a relação de Colombo com Portugal e sua constante certeza de que chegaria a algum lugar também levanta questões intrigantes. Será que ele sabia mais do que estava compartilhando? Ou os portugueses, com a sua experiência em navegação e comércio, já estavam apenas aguardando o momento certo para explorar as terras do Novo Mundo? A história continua a ser um enigma, mas as pistas sugerem que, sim, os portugueses poderiam muito bem ter chegado às Américas antes de Colombo. Ou, pelo menos, tinham certezas de sua existência de maneiras que ainda não conseguiram entender completamente. Após anos de tentativas, os portugueses conseguiram atravessar a África, chegando às ricas civilizações da Ásia, contribuindo para a influência e domínio europeu por 500 anos. O Grande Incêndio de Roma. Quem foi o verdadeiro responsável? Em 19 de julho de 64 d.C., Roma foi devastada por um incêndio que destruiu 71% da cidade. Começando nas lojas próximas ao Circo Máximo, o fogo se envolveu rapidamente, queimando por dias e deixando um rastro de destruição. Rumores de que o imperador Nero teria iniciado o incêndio para construir seu grandioso palácio, a Domus Áurea, ganhou força, gerando um clima de mistério e desconfiança. Após o incêndio, Nero culpou os cristãos, dando início a uma perseguição implacável. Neste vídeo, vamos explorar os detalhes desse evento histórico, as consequências para Roma e as controvérsias que cercam a figura de Nero durante e após o Grande Incêndio. O Grande Incêndio de Roma começou no dia 19 de julho de 64 d.C. e teve uma duração devastadora. Tudo começou nas lojas de comerciantes que ficaram ao redor do Circo Máximo, o famoso estádio de corridas de Roma. Depois de 6 dias de chamas incontroláveis, o fogo foi finalmente contido, mas, antes mesmo de poderem avaliar os danos, ele reacendeu e continuou queimando por mais 3 dias. Quando as chamas finalmente foram apagadas, 71% de Roma foi destruída, ou seja, 10 dos 14 distritos da cidade foram devastados. Tácito, um historiador da época, e a tradição cristã mais tarde, sugere que o imperador Nero foi quem colocou a culpa no cristianismo por toda essa destruição, iniciando, assim, a primeira grande perseguição contra os cristãos no Império. Mas outros historiadores acreditam que a responsabilidade pelo incêndio foi da própria incompetência de Nero, embora, hoje, muitos especialistas digam que a cidade de Roma estava tão cheia e compactada que um incêndio tão destrutivo foi praticamente inevitável. Incêndios em Roma não eram raros, especialmente em casas de madeira. Na verdade, antes desse grande incêndio, vários outros incêndios importantes já ocorreram na cidade. Um exemplo disso é o incêndio de 6 d.C., que levou à criação das coortes vigiles,
o primeiro corpo de bombeiros de Roma. Falando sobre Nero, ele se tornou imperador em 54 d.C., com apenas 17 anos. Seu reinado é muitas vezes lembrado pela tirania e impulsividade, mas, no começo, ele era bem popular entre o povo, embora fosse extremamente odiado pela elite. No início de seu governo, Nero recebeu muitos conselhos de figuras importantes, mas aos poucos foi ganhando mais independência. Em 59 d.C., sob a influência de sua amante Popeia, ele mandou matar sua mãe, Agripina, e também forçou seu principal conselheiro, Sêneca, a cometer suicídio. Depois do grande incêndio, surgiram boatos de que Nero teria sido responsável pelo fogo, com o objetivo de abrir espaço para construir um novo palácio, a Domus Aurea. Na época do incêndio, ele não estava em Roma, mas sim em sua vila em Antium, a cerca de 35 quilômetros de distância. No entanto, ele possivelmente retornou à cidade antes do fogo se apagar. Tácito, que era um historiador e senador romano, escreveu sobre o incêndio mais tarde, embora tenha apenas 8 anos na época. Ele conseguiu reunir informações de registros públicos e outras fontes para reconstruir o que aconteceu naquele período. Em relação aos esforços para apagar o fogo, Roma já possuía um sistema de vigilância e proteção contra incêndios desde 22 a.C., com a criação das coortes vigiles. Esses grupos eram compostos por escravos, e tinham a missão de proteger a cidade durante a noite, enquanto outras forças cuidavam da segurança durante o dia. Durante o incêndio de 64 d.C., havia milhares de vigias trabalhando na tentativa de controlar as chamas. Eles tentaram apagar o fogo, despejando baldes de água, removendo materiais inflamáveis e até demolindo prédios para criar uma barreira contra as chamas. Roma possuía um sistema de aquedutos que levava água para a cidade, mas esses aquedutos não estavam preparados para o combate a incêndios. Portanto, os bombeiros primeiro contam com métodos mais rudimentares, como cobertores, vinagre, baldes de água e a demolição de construções para evitar que o fogo se espalhe. De acordo com Tácito, o incêndio começou em lojas onde produtos inflamáveis estavam armazenados, perto do Circo Máximo, uma área próxima a outros bairros densamente povoados. A cidade de Roma, especialmente na parte mais baixa, era repleta de ruas estreitas e vielas, sem grandes templos ou espaços abertos que poderiam impedir a propagação do fogo. O vento forte da noite ajudou a espalhar rapidamente as chamas para outros bairros próximos, como o Palatino e o Célio. Em pânico, a população fugiu para áreas fora da cidade e até para os campos abertos ao redor. Durante o incêndio, houve rumores de que saqueadores e incendiários se espalharam pelas chamas propositalmente, com alguns dizendo que estavam apenas cumprindo ordens para fazer isso. O fogo durou 6 dias, e depois de um breve intervalo, reacendeu e queimou por mais 3. Alguns estudos posteriores indicaram que incêndios de grandes proporções como esses podem criar seus próprios ventos, ou que, junto com as brasas que eram transmitidas pelo ar, podem ter feito com que o fogo se espalhasse ainda mais rapidamente. Aqueles que alegaram estar impedindo o combate ao incêndio nunca revelaram quem exatamente havia dado a ordem para isso, e, de acordo com alguns relatos, eles ainda saquearam os edifícios enquanto as chamas continuavam. Quando o incêndio começou, Nero estava em Antium, mas quando retornou a Roma, ele tomou medidas para trazer alimentos para a cidade e abrir jardins e prédios públicos para abrigar os refugiados. Quando o incêndio finalmente foi controlado, 3 dos 14 distritos de Roma foram destruídos por completo, 7 foram gravemente danificados e apenas 4 escaparam com danos menores. O templo de Júpiter Stator, a Casa das Vestais e até o mesmo palácio de Nero, a Domus Transitoria, foram afetados. Até mesmo uma parte do fórum, onde os senadores romanos viviam e trabalharam, foram destruídos. No entanto, o espaço aberto no centro do fórum permanece intacto e continua sendo um centro de comércio e reuniões. O rápido processo de fuga da cidade e a construção de um novo palácio para Nero, no estilo grego, alimentaram os rumores de que ele teria sido responsável pelo incêndio. Nero, para ajudar a supervisão da cidade, impôs novas regras de construção, mais especificamente, e planejou que a cidade fosse redesenhada para evitar novos desastres. Ele também construiu sua imponente residência, a Domus Aurea, Casa Dourada, que substituiu seu antigo palácio e se estende por várias colinas de Roma. Esse projeto custou muito caro, e para financiá-lo, Nero aumentou os impostos, especialmente nas províncias do Império, além de desvalorizar a moeda romana, o que gerou inflação. Como se não fosse suficiente, Nero culpou os cristãos pelo incêndio e, por isso, iniciou uma perseguição implacável contra eles. Muitos cristãos foram mortos de formas brutais. Alguns foram devorados por cães de caça, enquanto outros foram crucificados de maneiras horríveis,
tudo para entreter o público. Segundo São Jerônimo, 979 cristãos morreram durante esse período. Os relatos históricos sobre o incêndio provêm principalmente de 3 fontes: Dion Cássio, Suetônio e Tácito. Existem também várias versões sobre o que realmente aconteceu. Os relatos primários, que possivelmente incluíam histórias escritas por Fabius Rústicos, Marco Célio Rufo e Plínio, o Velho, não sobreviveram. Pelo menos 6 histórias separadas circulam sobre Nero e o fogo. Motivado pelo desejo de destruir a cidade, Nero secretamente enviou homens fingindo estar bêbados para incendiar a cidade. Nero assistiu de seu palácio no Monte Palatino, cantando e tocando lira. Nero enviou abertamente homens para incendiar a cidade. Nero observou da torre de Mecenas no Monte Esquilino enquanto cantava. Nero enviou homens para incendiar a cidade. Houve rumores não confirmados de que Nero cantou em um palco privado durante o incêndio. Nero foi motivado a destruir a cidade para que pudesse contornar o Senado e reconstruir Roma à sua imagem. Correu o boato de que Nero havia iniciado o incêndio. Portanto, para culpar outra pessoa por isso, e assim exonerar sua culpa, o incêndio teria sido causado pelos já impopulares cristãos. O incêndio foi um acidente que ocorreu enquanto Nero estava em Antium. Essas são as grandes possíveis causas do incêndio que quase destruiu Roma. Cristãos, Nero, a formação da cidade, ou arruaceiros, quem vocês acham que foi o responsável pelo incêndio? O grande incêndio de Roma não apenas remodelou fisicamente a cidade, mas também deixou marcas profundas na história do Império. A supervisão, sob a direção de Nero, trouxe mudanças urbanísticas significativas, mas também aumentou o descontentamento popular, especialmente com os pesados impostos para financiar a obra. A perseguição aos cristãos, em resposta à acusação de que eles seriam responsáveis pelo incêndio, revelou o lado mais sombrio do imperador, que se tornaria cada vez mais impopular. Embora a verdade sobre o incêndio nunca tenha sido totalmente esclarecida, o episódio permanece como um dos maiores mistérios da Roma antiga, marcando a história da cidade e a figura de Nero de maneira indelével. No mundo antigo, a guerra era brutal, impiedosa e decisiva. Impérios caíram, civilizações foram devastadas e milhões de vidas foram perdidas em batalhas sangrentas que moldaram o curso da história. Neste vídeo, exploramos os conflitos mais sangrentos da antiguidade, desde as implacáveis guerras púnicas entre Roma e Cartago, passando pelas conquistas devastadoras de Alexandre, o Grande, até as sangrentas disputas pelo trono da China durante a Revolta dos Três Reinos. Como esses conflitos redefiniram fronteiras, estratégias militares e o destino de impérios inteiros. Descubra agora. Focaremos nos números causados diretamente pelas guerras, lembrando que, infelizmente, as fontes nunca serão totalmente precisas. É impossível calcular as perdas humanas indiretas resultantes dos conflitos. Antes de iniciar, quero deixar um breve recado. Nossa loja está com algumas novidades. Acesse a loja através do nosso canal e adquira uma de nossas camisetas, que são de boa qualidade. Temos 2 lojas cadastradas na descrição, uma com mais opções, no entanto frete mais caro, e outra com menos opções e frete mais barato. Pode comprar sem medo, entrega segura. Aproveitem. Na 15ª posição, a Guerra Nanda Maurya. Este foi um conflito significativo na história antiga da Índia, ocorrendo entre 323 e 321 a.C. Este confronto foi travado entre o Império Nanda, liderado pelo rei Dhanananda, e as forças de Chandragupta Maurya, que contavam com o apoio do estrategista Kautilya. O conflito resultou na queda do Império Nanda e no estabelecimento do Império Maurya. Estima-se que mais de 100.000 pessoas perderam a vida durante essas batalhas, incluindo elefantes de guerra, cavalos e condutores de carros de combate. A vitória de Chandragupta Maurya marcou o início de uma nova era na Índia, com o Império Maurya se expandindo rapidamente e se tornando um dos maiores impérios da história do subcontinente indiano. Na 14ª posição, a Guerra Social. Também conhecida como Guerra dos Aliados ou Guerra Márcica, ocorreu entre 91 e 87 a.C., e foi um conflito significativo na história da República Romana. Este confronto foi travado entre Roma e seus aliados italianos, conhecidos como sócios. A principal causa da guerra social foi a desigualdade de status entre os cidadãos romanos e seus aliados italianos. Os aliados italianos contribuíam significativamente para o exército romano, mas não tinham os mesmos direitos e benefícios que os cidadãos romanos. A recusa repetida de Roma em conceder a cidadania aos aliados italianos levou a um grande descontentamento,
eventualmente, a guerra. Durante o conflito, estima-se que entre 100.000 e 300.000 pessoas perderam a vida. A guerra terminou com a aprovação da Lex Iulia de Civitate Latinis Danda, que concedeu a cidadania romana à maioria das cidades aliadas, pondo fim ao conflito e integrando os aliados italianos na República Romana. Em 13º lugar, a conquista romana da Grã-Bretanha. Este foi um evento significativo na história antiga, ocorrendo entre 43 e 84 d.C. Durante esse período, o Império Romano, sob comando de vários imperadores e generais, invadiu e subjugou a ilha, que era habitada por tribos celtas. A invasão começou em 43 d.C., sob o imperador Cláudio, com um exército de aproximadamente 40.000 homens. As forças romanas enfrentaram resistência das tribos locais, mas conseguiram estabelecer guarnições na ilha e fundar Londinium, atual Londres. Nos anos seguintes, os romanos expandiram seu controle, enfrentando diversas rebeliões, incluindo a famosa revolta liderada pela rainha Boadiceia dos Icenos em 60-61 d.C. A conquista continuou com a expansão romana para o norte, onde construíram o Muro de Adriano como uma defesa contra as tribos locais. Estima-se que entre 130.000 e 290.000 pessoas tenham morrido durante esse período de invasão e consolidação do domínio romano. Em 12º lugar, as Guerras Greco-Persas, também conhecidas como Guerras Médicas, ocorreram entre 499 e 449 a.C., e foram uma série de conflitos entre as cidades-estado gregas e o Império Persa. Esses conflitos surgiram devido à expansão territorial persa e ao desejo das cidades-estado gregas de manter sua independência e controle sobre o comércio no mar Egeu. As guerras podem ser divididas em dois períodos principais. A Primeira Guerra Médica, que culminou na famosa Batalha de Maratona em 490 a.C., e a Segunda Guerra Médica, que incluiu a Batalha das Termópilas, a Batalha de Salamina e a Batalha de Plateia. Durante esses conflitos, os gregos conseguiram repelir as invasões persas e, eventualmente, garantir sua hegemonia na região. Embora as estimativas sejam incertas, acredita-se que mais de 200.000 pessoas tenham morrido durante esses conflitos, incluindo soldados e civis. As guerras greco-persas tiveram um impacto duradouro na história e na cultura grega, marcando a transição da era arcaica para a era clássica e consolidando a identidade e a unidade das cidades-estado gregas. Em 11º lugar, a Guerra de Kalinga foi um dos conflitos mais sangrentos e transformadores da história antiga da Índia. Travada em 261 a.C., essa guerra ocorreu entre o Império Maurya, liderado pelo imperador Ashoka, e o estado de Kalinga, localizado na costa leste da Índia, na região que hoje corresponde ao estado de Odisha. O conflito foi motivado pelo desejo de expansão territorial e controle econômico do Império Maurya. Kalinga era uma região próspera e estrategicamente importante devido às suas rotas comerciais marítimas e terrestres. Durante a guerra, estima-se que aproximadamente 250.000 pessoas perderam a vida, incluindo soldados e civis. A brutalidade e o derramamento de sangue dessa guerra tiveram um impacto profundo em Ashoka. Após testemunhar a devastação e o sofrimento causados pelo conflito, ele se arrependeu profundamente e decidiu adotar o budismo. Em 10º lugar, as Guerras Greco-Romanas. Estas foram uma série de conflitos que ocorreram ao longo de séculos entre as cidades-estado gregas e a República Romana, e posteriormente o Império Romano. Esses conflitos foram motivados por disputas territoriais, políticas e econômicas, e resultaram em um saldo estimado de 420.000 mortos. Um dos principais conflitos foi a Guerra Romano-Macedônica, que incluiu 4 guerras travadas entre Roma e o Reino da Macedônia entre 214 e 148 a.C. Essas guerras resultaram na derrota da Macedônia e na consolidação do domínio romano sobre a Grécia. Outro conflito significativo foi a guerra contra o Império Seleucida, que ocorreu entre 192 e 188 a.C. Roma conseguiu derrotar o Império Seleucida e expandir seu controle sobre o Mediterrâneo Oriental. Esses conflitos tiveram um impacto duradouro na história do Mediterrâneo, levando à gradual dissolução da independência das cidades-estado gregas e à integração dessas regiões no crescente Império Romano. Na 9ª posição, a Primeira Guerra Púnica. Este foi o primeiro grande confronto entre Roma e Cartago, ocorrendo entre 264 e 241 a.C. Esta guerra foi travada principalmente no Mar Mediterrâneo, na Sicília, no norte da África, na Itália, na Córcega e na Sardenha. A guerra começou quando Roma decidiu expandir seu território e conquistar a Sicília, que estava sob o domínio de Cartago.
As batalhas foram intensas e prolongadas, com ambos os lados sofrendo perdas significativas. Estima-se que entre 400.000 e 540.000 pessoas tenham morrido durante este conflito. A Primeira Guerra Púnica foi marcada por batalhas navais e terrestres, com os romanos eventualmente conseguindo derrotar os cartagineses e anexar a Sicília. Esta vitória foi um marco importante na expansão do poder romano e na consolidação de sua influência no Mediterrâneo. Em oitavo lugar, as guerras romano-germânicas. Batalhas que ocorreram entre os romanos e várias tribos germânicas ao longo de séculos. Esses conflitos variaram em natureza, incluindo conquistas romanas, revoltas germânicas e invasões germânicas posteriores no Império Romano. Os romanos enfrentaram várias tribos germânicas, como os godos, vândalos, francos e alamanos. As batalhas foram intensas e prolongadas, resultando em um saldo estimado de cerca de 540.000 mortos. Esses conflitos tiveram um impacto significativo na história do Império Romano, contribuindo para a queda do Império Romano do Ocidente no século V. Em sétimo lugar, a Terceira Guerra Púnica. Esta foi a guerra final entre Roma e Cartago, ocorrendo entre 149 e 146 a.C. Este conflito marcou o fim das guerras púnicas e resultou na destruição total de Cartago. Roma, temendo a recuperação econômica e militar de Cartago, decidiu eliminar a ameaça de uma vez por todas. O cerco final a Cartago foi liderado pelo general romano Cipião Emiliano. Durante o cerco, os romanos enfrentaram uma resistência feroz dos cartagineses, que lutaram desesperadamente para defender sua cidade. Após um cerco prolongado, os romanos conseguiram invadir Cartago e, em 146 a.C., destruíram a cidade completamente. Estima-se que mais de 750.000 pessoas tenham morrido durante este conflito, incluindo soldados e civis. Os sobreviventes foram vendidos como escravos, e o território de Cartago foi transformado na província romana da África proconsular. A destruição de Cartago marcou o fim de uma era e consolidou o domínio romano no Mediterrâneo Ocidental. Em sexto lugar, a Segunda Guerra Púnica. Considerado por muitos como a mais decisiva e brutal guerra entre Roma e Cartago, ocorrendo entre 218 e 201 a.C. Este confronto é famoso pelas táticas ousadas e inovadoras empregadas por ambos os lados, especialmente pelo comandante cartaginês Aníbal Barca. A guerra começou quando Aníbal atacou a cidade de Sagunto, aliada de Roma, na Península Ibérica. Em resposta, Roma declarou guerra a Cartago. Aníbal então realizou uma das marchas militares mais impressionantes da história, atravessando os Alpes com um exército que incluía elefantes de guerra, para surpreender os romanos em seu próprio território. As batalhas mais notáveis da Segunda Guerra Púnica incluem a Batalha de Trébia, a Batalha do Lago Trasimeno e a famosa Batalha de Canas, onde Aníbal infligiu uma das maiores derrotas da história romana. No entanto, apesar de suas vitórias iniciais, Aníbal não conseguiu capturar Roma. A guerra se estendeu por várias frentes, incluindo a Itália, a Península Ibérica, a Sicília e o norte da África. O conflito terminou com a vitória romana na Batalha de Zama, onde o general romano Cipião Africano derrotou Aníbal em 202 a.C. Estima-se que entre 770.000 e 1 milhão de pessoas tenham morrido durante a Segunda Guerra Púnica, incluindo perdas militares e civis. Na quinta posição, as Guerras de Alexandre o Grande foram uma série de campanhas militares realizadas por Alexandre III da Macedônia entre 336 e 323 a.C. Durante esse período, Alexandre conquistou vastos territórios, desde a Grécia até a Índia, enfrentando diversos exércitos e tribos ao longo do caminho. Alexandre subiu ao trono da Macedônia em 336 a.C., após a morte de seu pai, Filipe II. Ele rapidamente consolidou seu poder na Grécia e partiu para a conquista do Império Aquemênida, governado por Dário III. As batalhas mais notáveis dessa campanha incluem a Batalha de Grânico, a Batalha de Isso e a Batalha de Gaugamela, onde Alexandre derrotou os persas e expandiu seu império. Após a queda do Império Aquemênida, Alexandre continuou suas conquistas, avançando para o leste e enfrentando chefes tribais e reis nas regiões da Ásia Central e do subcontinente indiano. Durante suas campanhas, estima-se que mais de 1 milhão de pessoas tenham morrido, incluindo soldados persas, gregos e civis. As conquistas de Alexandre deixaram um legado duradouro, espalhando a cultura helenística por todo o território conquistado e influenciando a história e a cultura das regiões por séculos. Na quarta posição, as Guerras da Gália foram uma série de campanhas militares lideradas por Júlio César entre 58 e 50 a.C.
Essas campanhas visavam expandir o domínio romano sobre a Gália, uma região que corresponde ao território da atual França e partes da Bélgica, Suíça e Alemanha. Júlio César enfrentou diversas tribos gaulesas, incluindo os arvernos, liderados por Vercingetorix, que se destacou como um dos principais líderes da resistência gaulesa. As batalhas foram intensas e prolongadas, com os romanos utilizando táticas militares avançadas para derrotar os gauleses. O conflito culminou na Batalha de Alésia, onde César cercou e derrotou Vercingetorix, levando à rendição dos gauleses e à anexação da Gália pelo Império Romano. Estima-se que entre 700.000 e 1,5 milhão de pessoas tenham morrido durante essas campanhas, incluindo guerreiros gauleses e civis. Agora, chegamos no nosso top 3. Sei que você vai se surpreender com a quantidade de vítimas que tiveram nessas guerras. Terceiro lugar. O período dos estados combatentes, 475-221 a.C., foi uma era de intensa violência e caos na história da China, marcada por conflitos entre 7 estados principais: Qin, Qi, Zhao, An, Wei, Shu e Yan. Durante esse período, os estados lutavam pela supremacia e pela unificação do território chinês, resultando em inúmeras batalhas e alianças temporárias. As guerras de unificação de Qin ocorreram no final do período dos estados combatentes, entre 230 e 221 a.C. Sob a liderança de Qin Shi Huang, o estado de Qin lançou uma série de campanhas militares para conquistar os outros estados rivais e unificar a China. Essas campanhas foram meticulosamente planejadas e executadas, utilizando táticas inovadoras e uma superioridade militar significativa. Estima-se que entre 650.000 e 1,5 milhão de pessoas tenham morrido durante a unificação da China pelo estado de Qin, incluindo soldados e civis. A vitória de Qin marcou o fim do período dos estados combatentes e o início da dinastia Qin, um período de centralização política e unificação cultural na história chinesa. Na segunda posição, as guerras judaico-romanas. Os judeus e o Império Romano tiveram muitos conflitos. Esses conflitos são conhecidos por sua brutalidade e pelo impacto devastador na população judaica. A Primeira Guerra Judaico-Romana, 66-73 d.C., também chamada de Grande Revolta Judaica, começou devido a tensões religiosas e políticas na província da Judéia. A guerra culminou na destruição de Jerusalém e do Templo de Herodes em 70 d.C. pelas tropas romanas lideradas por Tito. O cerco de Massada, que ocorreu entre 73 e 74 d.C., foi um dos últimos eventos dessa guerra, resultando no suicídio em massa dos rebeldes judeus. A Segunda Guerra Judaico-Romana, também conhecida como Guerra de Quitos, 115 e 117 d.C., foi uma revolta das comunidades judaicas da diáspora contra o domínio romano. Essa guerra se espalhou por várias regiões, incluindo Cirenaica, Chipre, Mesopotâmia e Egito. A Terceira Guerra Judaico-Romana, ou Revolta de Bar-Coquebas, 132-135 d.C., foi liderada por Simão Bar-Coquebas e resultou em uma rebelião em larga escala contra o Império Romano. A revolta foi sufocada pelas tropas romanas, levando a uma grande perda de vidas e à diáspora judaica. Estima-se que entre 350.000 e 1,5 milhão de pessoas tenham morrido durante esses conflitos, incluindo soldados e civis. A destruição de Jerusalém e o cerco de Massada são eventos particularmente notáveis e trágicos dessa série de guerras. Em primeiro lugar, a Guerra dos Três Reinos foi um período tumultuado na história da China, ocorrendo entre 184 e 280 d.C. Este conflito é conhecido por ser um dos mais letais da história, com estimativas de cerca de 20 milhões de mortes. Isso é mais do que o número de baixas do eixo durante a Segunda Guerra Mundial. O período dos Três Reinos começou com a queda da dinastia Han e foi marcado por lutas entre 3 estados rivais: Wei, Shu e Wu. Esses estados foram liderados por figuras históricas notáveis, como Cao Cao, Liu Bei e Sun Quan. As batalhas e intrigas políticas durante esse período foram intensas e devastadoras, resultando em uma enorme perda de vidas e destruição. A Guerra dos Três Reinos também teve um impacto significativo na cultura chinesa, sendo imortalizada em obras literárias como o Romance dos Três Reinos, que é uma das 4 grandes novelas clássicas da literatura chinesa. Estas foram as guerras mais brutais da antiguidade. Eu sei que teve outras guerras que poderiam entrar nessa lista, como as guerras romanos-persas, mas eu preferi não adicionar devido ao número de mudanças que ocorreram no período. De soldados a imperadores, o legado dos ilírios. Durante o tumultuado século III, o Império Romano se viu à beira da destruição. As invasões bárbaras, as lutas internas e uma crescente anarquia militar ameaçavam sua sobrevivência.
O Império, um gigante que um dia dominou o mundo conhecido, estava fragmentado, com suas fronteiras em colapso e sua autoridade enfraquecida. Porém, em meio a essa crise sem precedentes, uma nova geração de líderes, forjados no campo de batalha e oriundos da região do Ilírico, levantou-se para restaurar Roma à sua glória. Esses eram os imperadores ilírios, guerreiros que seriam os heróis de uma época marcada pela incerteza e pelo caos. A história dessa transformação começa com Cláudio II, o Gótico, um dos primeiros imperadores a nascer na região do Ilírico. Quando assumiu o império, o mundo romano estava sendo dilacerado pelas incursões dos godos. Cláudio II, com sua habilidade militar, enfrentou essa ameaça direta e destruiu as forças invasoras, ganhando o título de Góticos Máximos. Seu reinado, no entanto, foi breve, apenas 1 ano e 9 meses, mas seu legado se firmou como o primeiro passo decisivo para a recuperação de Roma. Mesmo com seu falecimento prematuro em 270, Cláudio pavimentou o caminho para outros grandes líderes. Logo, Aureliano, outro imperador ilírio, assumiu o império. Aureliano não era apenas um comandante, ele era a encarnação da força e da determinação. Seu objetivo maior era reunificar o império, que estava se fragmentando em várias partes independentes. Em um golpe de mestre, ele reconquistou o reino de Palmira, derrotando a rainha Zenóbia e o Império Gálico, reunificando as terras perdidas. Mas ele não parou por aí. Aureliano também fez algo fundamental para garantir a segurança de Roma. Construiu as muralhas aurelianas, uma fortificação imponente que protegeria a cidade das invasões bárbaras por séculos. Com sua habilidade estratégica, ele restaurou o orgulho romano e deu um novo fôlego ao império. Graças a ele, Roma não se dividiu. Pelo contrário, ela se fortaleceu. A história dos imperadores ilírios não termina com Aureliano. Depois dele, Marco Aurélio Probo assumiu o trono em 276. Probo, embora tenha reinado por um período curto, teve um impacto profundo. Ele lutou incansavelmente para defender o império contra as invasões bárbaras que se tornavam cada vez mais frequentes. Sua habilidade em combater os inimigos e sua tentativa de melhorar a relação com o Senado tornaram um líder que, apesar de sua curta duração no poder, deixou uma marca indelével na história de Roma. Mas a história dos imperadores ilírios começa ainda antes de Cláudio II, com Décio, o primeiro a emergir dessa região e demonstrar a força de sua origem. Décio, um soldado de carreira nascido em Sirmio, foi o precursor dos grandes líderes militares do Ilírico. Ele foi o primeiro a simbolizar a mudança que estava por vir. Suas ações abriram caminho para uma linhagem de imperadores que não eram apenas políticos, mas guerreiros formados nas batalhas. Sua contribuição para a história de Roma foi decisiva, pois ele ajudou a consolidar a ideia de que Roma precisava de imperadores soldados para resistir às crises de seu tempo. Essa série de imperadores não foi um acaso. Ela foi uma resposta direta à decadência de uma Roma que havia perdido sua força e estabilidade. Cada um desses imperadores ilírios, como Cláudio II, Aureliano e Probo, foi essencial para reerguer a Roma que estava à beira do colapso. Eles não só enfrentaram os invasores bárbaros, mas também lidaram com a crescente ameaça interna das facções que buscavam poder. Ao mesmo tempo, sua ascensão representou a transformação da liderança romana, de uma elite senatorial para um império governado por soldados que estavam prontos para enfrentar as batalhas do campo e os desafios políticos. O Império Romano não apenas sobreviveu, mas, com a ajuda de homens como Aureliano e Probo, conseguiu resistir ao pior da crise. Quando Diocleciano ascendeu ao poder em 284, ele implementou a tetrarquia, uma reforma fundamental que garantiria a continuidade do Império Romano, dividido entre o Ocidente e o Oriente. Mas a base dessa estabilidade havia sido lançada muito antes, por esses imperadores militares que enfrentaram os maiores desafios da história de Roma. Eles não só restauraram a ordem, mas também garantiram que Roma fosse capaz de resistir ao tempo e se tornar um império que duraria por mais de 1000 anos, através do Império do Oriente. Esses imperadores ilírios, guerreiros intransigentes e líderes imbatíveis, foram os pilares que sustentaram o Império Romano durante os períodos mais sombrios de sua história. E, por mais que seus reinados tenham sido curtos, seus legados ecoam por toda a história do Império, lembrando-nos de como a coragem e a determinação de alguns homens podem transformar o destino de uma nação. Quando Galiano morreu, em 268, o Império Romano estava à beira do colapso. Em um momento de intensa turbulência, Cláudio II, mais conhecido como Gótico, foi escolhido para ser o novo imperador. Nascido nas terras selvagens da Ilíria, Cláudio não hesitou em se lançar na defesa do império contra as invasões bárbaras, particularmente as dos godos, cujas forças devastavam as fronteiras romanas. Em uma campanha implacável,
ele se mostrou o verdadeiro defensor de Roma, ganhando o título de Góticos Máximos por sua vitória contra os invasores. Contudo, a tragédia o atingiu prematuramente. Em 270, a peste, que assolava cruelmente a região da Ilíria, ceifou sua vida, interrompendo um reinado que poderia ter alterado o destino do império. Mas a chama da esperança ainda queimava nas terras de Roma. Após a morte de Cláudio II, outro soldado de carreira da Ilíria, Lúcio Domício Aureliano, tomou o manto imperial. Aureliano, com sua coragem inabalável, tinha uma missão grandiosa: reunificar o Império Romano, que se fragmentava sob os golpes de rebeldes e invasores. Entre 271 e 273, ele reconquistou o reino de Palmira, derrubando a rainha Zenóbia e restaurando um dos maiores impérios da época. Não satisfeito, Aureliano se voltou contra o Império Gálico, governado por Tétrico, e o subjugou. Seus feitos militares foram tamanhos que ele foi chamado de Restitutor Orbis, o restaurador do mundo, um título que reflete o vasto sucesso de sua campanha. Sua missão de defesa e reconquista não parou por aí. Entre 270 e 275, ele ordenou a construção das imponentes muralhas aurelianas, uma fortificação monumental ao redor de Roma que serviria para proteger a cidade contra as invasões bárbaras. Aureliano também enfrentou uma das mais duras batalhas do império, a estabilização econômica. Ele reverteu a desvalorização da moeda romana, que havia causado grandes danos à economia, e reformou o sistema monetário, garantindo a sobrevivência financeira do império. Aureliano, portanto, não apenas restaurou Roma fisicamente, mas também espiritualmente, trazendo estabilidade em tempos de caos. Infelizmente, seu reinado também foi breve. Após sua morte em 275, Marco Cláudio Tácito, vindo de Interamna na Ars, assumiu o trono, mas sua permanência foi curta, durando apenas de 275 a 276. Tácito foi sucedido por seu irmão, Marco Annio Floriano, mas o reinado de Floriano não durou nem o tempo de uma respiração, sendo derrubado após 2 meses de instabilidade. O império, mais uma vez, parecia à mercê do caos. Contudo, logo depois dessa breve turbulência, uma nova era se iniciou com Marco Aurélio Probo, outro imperador de origem ilíria. Probo, governando de 276 a 282, foi o último a enfrentar a constante ameaça das invasões bárbaras com a coragem inabalável de um verdadeiro guerreiro. Ele não apenas defendeu as fronteiras, mas também procurou curar as feridas de uma Roma decadente. Ele buscou equilibrar o poder imperial com o Senado, mantendo a aparência de um governo mais colaborativo, mas sem renunciar ao controle absoluto do império. Sua dedicação a Roma foi notável, enfrentando crises externas e internas com determinação, embora seu reinado tenha sido breve. Após Probo, Marco Aurélio Caro ascendeu ao poder e governou de 282 a 283. Seu foco estava no Oriente, onde enfrentou os poderosos persas sassânidas, uma ameaça contínua à integridade do império. A luta contra os persas representava um capítulo crucial da história romana, e Caro se lançou nessa batalha com toda a força que a situação exigia. Após sua morte, o império se viu novamente dividido, com seus filhos Numeriano e Carino assumindo poder, respectivamente, de 283 a 284 e de 283 a 285. Contudo, o maior momento de transformação estava por vir. Em 284, Diocleciano foi proclamado imperador, um momento decisivo na história romana. Ele não apenas restaurou a ordem, mas implementou uma das reformas mais significativas da história de Roma, a tetrarquia. Com essa estrutura de governo, Diocleciano dividiu o império em 4 partes, permitindo governar de maneira mais eficiente, garantindo a continuidade do Império Romano do Ocidente por mais 2 séculos e estabelecendo as bases para o Império Romano do Oriente, que duraria mais de 1000 anos. O Império Romano havia passado por um período de instabilidade imensa, mas foi essa linhagem de imperadores ilírios, Cláudio II, Aureliano, Probo e tantos outros, que, com suas vitórias, suas reformas e, acima de tudo, sua coragem inabalável, salvaram Roma da destruição. Eles não apenas resistiram à tempestade, mas reacenderam a chama do Império Romano, assegurando que sua história continuasse a ser escrita por séculos. A bravura de cada um desses imperadores foi fundamental para que Roma, mesmo em seus momentos mais sombrios, se erguesse novamente, mais forte do que nunca. A história do Império Romano, repleta de vitórias e tragédias, não poderia ser escrita sem a presença dessas figuras marcantes que, em meio ao caos, tomaram para si o destino de Roma. Os imperadores ilírios, com suas origens humildes, se ergueram como os verdadeiros salvadores de uma nação à beira do abismo.
A bravura e a determinação de homens como Cláudio II, Aureliano, Probo e tantos outros não foram apenas respostas a crises. Foram declarações de força e resiliência diante de uma diversidade imensa. Cada um deles, em seu curto reinado, plantou as sementes de uma Roma que se recusava a cair, transformando cada desafio em uma oportunidade de renovação. Com a ascensão de Diocleciano e a implementação da tetrarquia, o Império Romano não só sobreviveu, mas se reinventou, garantindo que a chama romana continuasse a brilhar por mais séculos. O legado desses imperadores ilírios ecoou através do tempo, provando que, quando um império está prestes a se desfazer, a coragem de alguns homens pode ser o que o mantém unido. A história de Roma não foi apenas escrita com espadas e políticas, mas com a audácia de líderes que, mesmo diante da destruição, nunca perderam a esperança de que, no coração do império, Roma sempre poderia se erguer novamente. E assim, o império que parecia à beira do fim continuou a prosperar, cruzando séculos, guiado pela memória desses heróis que salvaram Roma de seu próprio colapso. No final de 1914, a Primeira Guerra Mundial estava a todo vapor. Os alemães em sua incansável luta contra os franceses e britânicos. O Natal estava chegando, e um fato comovente e surpreendente iria fazer com que a guerra desse uma trégua em alguns pontos na frente ocidental da guerra. Ao amanhecer do dia de Natal, alguns soldados alemães emergiram de suas trincheiras e se aproximaram das linhas aliadas na famosa Terra de Ninguém, gritando Feliz Natal, na língua nativa de seus inimigos. A proximidade das linhas de trincheiras tornou mais fácil para os soldados gritarem saudações uns aos outros. A princípio, os soldados aliados temeram que fosse um truque, mas vendo os alemães desarmados, eles saíram de suas trincheiras e apertaram a mão dos soldados alemães. Os homens trocaram presentes e cantaram canções. Alguns alemães acenderam árvores de Natal ao redor de suas trincheiras, e houve até um caso documentado de soldados de lados opostos jogando uma partida de futebol bem-humorada. Muitos soldados alemães viveram na Inglaterra, particularmente em Londres, e estavam familiarizados com a língua e a sociedade inglesa. Vários soldados britânicos registraram casos de alemães perguntando sobre notícias das ligas de futebol. Na manhã de Natal, uma missa bilingue foi rezada por um padre escocês e um seminarista alemão. Cerca de 100.000 soldados aliados e alemães estavam envolvidos na trégua informal ao longo da frente ocidental. O tenente alemão Kurt Zemich relembrou, quão maravilhosamente maravilhoso, mas como era estranho. Os oficiais ingleses sentiram o mesmo sobre isso. Assim, o Natal, a celebração do amor, conseguiu reunir inimigos mortais como amigos por um tempo. Os soldados em sua maioria acreditavam em Cristo, e respeitaram o dia de seu nascimento e também respeitaram seus inimigos. Bruce Basfater, que serviu durante a guerra, escreveu: Eu não perderia aquele único e estranho dia de Natal por nada deste mundo. Encontrei um oficial alemão, um tenente penso eu, e sendo um colecionador, disse a ele que havia gostado de alguns de seus botões. Eu trouxe meu cortador de arame, retirei um par de botões e coloquei-os no bolso. Então eu lhe dei 2 dos meus em troca, depois reparei num dos meus artilheiros, que era cabeleireiro amador na vida civil, a cortar o cabelo bastante longo de um alemão, que estava pacientemente ajoelhado no chão, enquanto a máquina de corte deslizava em volta de seu pescoço. Alguns soldados usaram esse cessar-fogo de curta duração para uma tarefa mais sombria, recuperar os corpos de companheiros que haviam caído na Terra de Ninguém. Foram realizados vários funerais em conjunto. A confraternização teve alguns riscos. Em muitos setores, a trégua durou apenas até a noite de Natal, mas em outras continuou até ao dia de Ano Novo. Na frente oriental, o primeiro movimento partiu de comandantes austro-húngaros. Os russos responderam positivamente, e os soldados acabaram se encontrando na Terra de Ninguém. Essa foi uma atitude muito bonita daqueles soldados, que naquele dia, não viam seus opositores como inimigos. Muitos ali, provavelmente a maioria, não concordavam com uma guerra que não havia sido iniciada por eles. Muitos homens mostraram que não odiavam seu inimigo, e sim o respeitavam, pois aqueles homens só estavam ali para defender a sua pátria. É como aquela frase do maior piloto da história. Erich Atman disse a seguinte frase: a guerra é um lugar onde jovens que não se conhecem e não se odeiam se matam, por decisão de velhos que se conhecem e se odeiam, mas não se matam.
Essa frase faz todo sentido. Geralmente quem começa as guerras nem aparece no campo de batalha, ao contrário da antiguidade, que homens como César, Alexandre e vários outros, apesar de serem grandes comandantes, ainda assim participavam das batalhas junto com seus soldados. Após essa trégua, a mídia não divulgou nada sobre a trégua, para não desenvolver no povo um espírito de paz e solidariedade. Os comandantes dos países envolvidos na guerra não gostaram nada dessa atitude, com medo dos homens se recusarem a lutar e abandonarem a guerra. O silêncio foi finalmente quebrado pelo New York Times em 31 de dezembro, e imediatamente seguido pelos jornais britânicos, imprimindo inúmeros relatos em primeira mão de soldados em campo, obtidos a partir de cartas para suas famílias, e editoriais sobre uma das maiores surpresas de uma guerra surpreendente. O general Sir Horace Smith Dorrien, comandante do 2º Corpo Britânico, revoltou-se ao saber o que estava acontecendo e emitiu ordens estritas proibindo a comunicação amigável com as tropas adversárias alemãs. Adolf Hitler, um jovem cabo da 16ª Reserva Bávara de Infantaria, estava entre os oponentes da trégua, tendo desabafado a respeito e disse: essas coisas não deviam acontecer em tempo de guerra. Os alemães perderam todo o senso de honra. Apesar de tudo, esse foi um momento épico, que nunca mais se repetiu na história, mas ficará para sempre em nossa memória. Você certamente já deve ter ouvido falar que os romanos não bebiam leite. Será mesmo que isso era verdade? Durante sua invasão da ilha misteriosa da Britânia, Júlio César se impressionou com a quantidade de leite que o povo da ilha consumia. Estrabão, filósofo, geógrafo e historiador da Roma antiga, menosprezou os celtas por beberem leite em excesso. Tácito, um senador e historiador romano, descreveu a dieta alemã como grosseira e sem gosto, destacando o seu gosto pelo leite coalhado. Os romanos falavam muitas vezes sobre a inferioridade das outras culturas comparadas à sua, e consideravam o consumo exagerado do leite como uma marca da barbárie. Da mesma maneira, a manteiga era uma pomada útil para queimaduras, não era um alimento adequado para eles. Plínio, o Velho, diz o seguinte sobre isso: a manteiga é o alimento mais escolhido entre as tribos bárbaras. Os romanos não foram os únicos a desprezar a manteiga e o leite. Na Grécia, a palavra manteiga não era falada com gentileza. Os gregos chamavam-lhe de butiros, coalhada de vaca, e consideravam aqueles que criavam vacas e faziam manteiga estranhos. Os trácios, povo que vivia ao norte da Grécia, ancestrais dos búlgaros, comiam manteiga. Os gregos referiam-se a eles desdenhosamente como comedores de manteiga. Durante séculos, esta foi a norma em muitas partes do mundo. As pessoas que comiam manteiga e bebiam leite eram forasteiros incivilizados. Curiosamente, o desdém greco-romano pelos laticínios parou no queijo. Em Roma, o queijo era consumido tanto pelos ricos como pelos pobres. Uma variedade considerável de queijos duros, moles e defumados era produzida na cidade, e outros eram importados de todo o império. O queijo de leite de cabra defumado de Velabro, o vale próximo ao fórum que vai até o Monte Capitolino, uma das 7 colinas de Roma, era especialmente popular, parte de um gosto geral por alimentos defumados. Os queijos eram frequentemente dados como presentes e eram um alimento padrão no café da manhã, junto com azeitonas, ovos, pão, mel e, às vezes, sobras da noite anterior. A verdade é que os povos mediterrâneos tinham pouca necessidade de manteiga. Não devemos nos esquecer que eles tinham azeite, que se deteriora menos, aquece a temperaturas muito mais elevadas sem queimar, e era e é considerado mais saudável. Mesmo agora, no norte de África, na maior parte da Grécia, na França mediterrânica, na Espanha, em parte da Itália, o azeite predomina, e a manteiga raramente é utilizada. Hoje em dia, um omelete pode ser feito com manteiga na Grécia, mas até recentemente, isso era feito com azeite. O clima também favoreceu para que a manteiga e o leite fossem pouco consumidos nas regiões costeiras do Mediterrâneo. Como se deterioravam rapidamente no clima do sul da Europa e se conservavam muito melhor no norte, os povos do norte usavam muito mais leite. O povo germânico era um ávido comedor de manteiga e dizia-se que aperfeiçoou a manteiga salgada. Os celtas, que se estabeleceram em bons locais para a produção de leite, como Escócia, Irlanda e País de Gales, também ficaram conhecidos por sua manteiga.
O leite era tão importante para os bárbaros, que uma vaca seca era considerada uma crise familiar. Isto levou as culturas clássicas do Sul, que já desprezavam os nortistas, a considerarem o maior consumo de laticínios como prova da sua natureza bárbara. Segundo o relato dos romanos, os bárbaros ao norte bebiam leite em canecas cheias. Na realidade, eles consumiam leite de forma controlada, uma vaca era um animal caro para manter. As diferenças climáticas tornaram a manteiga e o leite um alimento mais usado no norte, ao contrário do queijo, que se conservava melhor em climas mais quentes. Devido à falta de grandes cidades e civilizações poderosas no norte, os romanos e gregos viam os costumes desses povos como sendo bárbaros, inclusive o uso de leite e manteiga. Beber leite não era algo desconhecido em lugares como Roma. Mas, por razões semelhantes, estava ligado ao país e às classes mais baixas. Até a era da refrigeração, muito pouco leite fresco era consumido no Oriente Médio. Em Roma, devido à inevitabilidade da deterioração, e devido ao leite fresco só estar disponível nas áreas agrícolas, era consumido principalmente pelos filhos dos agricultores e pelos camponeses que viviam nas proximidades, muitas vezes com pão salgado ou adoçado. Isto fez com que o leite fresco fosse amplamente considerado um alimento de baixo status. Beber leite era algo que apenas pessoas rurais rudes e sem instrução faziam e era raro entre as elites. Os budistas japoneses evitavam laticínios e desprezavam os ocidentais, que eles consideravam que consumiam muitos laticínios. Eles alegaram que podiam sentir o cheiro deles, e, mesmo no século XX, usaram o termo pejorativo bad dazaku, ou fedorento de manteiga, para designar um ocidental. Pensamentos semelhantes existiam na China, onde o consumo de laticínios era tão raro que, historicamente, muitos presumiam que os chineses, como raça, eram intolerantes à lactose. Isto contrastava com os seus vizinhos, os mongóis, que bebiam leite de égua e viajavam com coalhada de queijo seco. No entanto, isto está mudando. A China tornou-se o terceiro maior produtor de leite do mundo e hoje, quase 40% dos chineses bebem leite, a porcentagem mais elevada da história chinesa. Isso mostra que não era apenas romanos e gregos que desprezavam o leite, mas os chineses e japoneses também, assim como outros povos. Hoje, o leite está presente nas mesas da maior parte das pessoas do mundo ocidental, que por séculos, consideraram o consumo do leite como sendo algo bárbaro. Como sabemos, Espartaco deu muito trabalho aos romanos, inclusive já fiz um vídeo sobre ele, vou deixar o link no card. Uma coisa que sempre marcou a história de Espartaco, é o fato de que o corpo dele nunca foi encontrado. O que será que aconteceu com ele? Hoje iremos tentar responder essa pergunta da forma mais lógica possível. No mundo antigo as coisas eram muito diferentes de nosso tempo. As pessoas não tinham retratos de seus inimigos para saber como eles eram, ou seja, mesmo que Espartaco fosse um grande inimigo de Roma, era muito difícil para um legionário identificar como ele seria. Na Batalha do Rio Celários, o confronto decisivo entre Crasso e Espartaco, cada exército contava com dezenas de milhares de soldados, algumas fontes dizem que Crasso contava com cerca de 40.000 homens. O número de soldados de Espartaco varia muito de acordo com cada fonte. Fontes antigas exageram muito, e dizem que tinha quase 100.000 rebeldes, enquanto o historiador americano, Beor Strauss, afirma que Espartaco contava com cerca de 50.000 homens. De qualquer forma, seria muitos corpos ao final da batalha, dezenas de milhares de mortos e feridos. Muitos estariam irreconhecíveis. Não é à toa que o corpo de Espartaco nunca foi encontrado, é provável que ele apenas nunca foi identificado. A maioria dos soldados romanos nem saberia como ele era. Se ele lutasse ao lado de seus homens, seu corpo seria indistinguível do resto. Seu rosto pode ter ficado irreconhecível durante a batalha. Não sabemos quem o matou. A probabilidade de ele ter escapado é extremamente pequena. É raro que os corpos de indivíduos específicos sejam encontrados e preservados após uma grande batalha, especialmente nos tempos antigos. Isso vale até para os comandantes. Os vencedores muitas vezes os queimavam, enterravam em valas comuns, ou, às vezes, simplesmente os deixavam para os pássaros e outros comedores de carniça.
Como os Spartacus eram escravo, seus inimigos não teriam se dado ao trabalho de dar honras especiais ao seu corpo, mesmo que pudessem encontrá-lo. Então, mesmo que alguns acreditem que Espartaco tenha sobrevivido devido ao fato de não terem encontrado o corpo dele, é muito difícil de ser verdade, justamente pela dificuldade de identificar os soldados mortos. Não precisamos de palavras para descrever quem foi Alexandre, o Grande, um dos homens mais conhecidos da história do mundo. Lendário conquistador, que derrotou o maior império do mundo, chegando até os confins da Índia. Várias lendas surgem sobre a vida de Alexandre, principalmente sobre suas campanhas na Índia, onde alguns acreditam que ele conheceu pessoalmente Chandragupta Maurya. Será mesmo que isso é verdade? Alexandre teria inspirado Chandragupta Maurya? Para quem não conhece, Chandragupta Maurya foi uma figura lendária na história antiga da Índia, conhecido por fundar o Império Maurya no século III a.C. Ele nasceu em 340 ou 350 a.C., e pouco se sabe sobre sua infância. O que sabemos é que ele se tornou um grande guerreiro e rei, acabando por conquistar grande parte da Índia. O reinado de Chandragupta foi marcado por conquistas militares significativas e ele era conhecido por suas proezas táticas e planejamento estratégico. Chandragupta criou um grande e poderoso exército, que lhe ajudou a conquistar as regiões do noroeste da Índia e expandir seu império para abranger grande parte do subcontinente indiano. Uma das partes mais interessantes da história de Chandragupta é de sua relação com Alexandre, o Grande, onde muitos acreditam que eles se conheceram. Alexandre invadiu a Índia em 327, e seu exército lutou contra vários reinos indianos. De acordo com alguns relatos históricos, Chandragupta ficou tão impressionado com a liderança e as táticas militares de Alexandre, que modelou seu próprio exército, semelhante ao do rei grego, mas é provável que ele nunca nem viu o exército de Alexandre, apenas deve ter ouvido histórias. Chandragupta era um líder formidável e estrategista militar por mérito próprio. Ele foi capaz de construir um império poderoso que durou muito tempo após sua morte, e sua influência ainda pode ser sentida na Índia moderna. Seu reinado viu conquistas militares significativas e o estabelecimento de um grande e poderoso império. Embora seu relacionamento com Alexandre, o Grande ainda esteja envolto em mistério, não há como negar seu impacto na história e na cultura indiana. Será mesmo que Alexandre conheceu o rei indiano? Não há nenhum relato contemporâneo, mas pelo menos na época de Plutarco, final do século I e início do século II, acreditava-se que eles se conheceram. Plutarco escreveu: Androcotus, quando era um jovem, viu o próprio Alexandre, e somos informados de que ele disse muitas vezes em tempos posteriores que Alexandre quase não se tornou senhor do país, já que seu rei era odiado e desprezado por causa de sua baixeza e baixo nascimento. Androcotus é um erro de escrita para Sandrocotus, que foi a tentativa grega para escrever Chandragupta. Ele é descrito aqui como um jovem, isto pode refletir a tradição em fontes indianas que o tinha como estudante em Taxila, que fazia parte das possessões macedônias na Índia. Um relato latino de cerca de um século depois, diz o seguinte: Sandrocotus era de origem mesquinha, mas foi estimulado a aspirar ao poder real por incentivo sobrenatural, pois, tendo ofendido Alexandre por sua ousadia no discurso, e tendo recebido ordens para matá-lo, ele se salvou com a rapidez dos pés, e enquanto ele dormia, depois do cansaço, um leão de grande tamanho aproximou-se dele, lambeu com a língua o suor que escorria dele, e, depois de acordá-lo suavemente, o deixou. Sendo inicialmente levado por este prodígio a conceber esperanças de dignidade real, ele reuniu um bando de ladrões e solicitou aos índios que apoiassem a sua nova soberania. Essa história obviamente é muito exagerada, e nos faz pensar que muito provavelmente é falsa, mas nos leva a crer que na antiguidade acreditavam que Alexandre e Chandragupta tinham se conhecido. Nunca saberemos com certeza se esses dois gigantes da história realmente se cruzaram, embora fosse incrível acreditar que sim. Alguns cronistas helênicos mencionam que um adolescente Chandragupta, Sandrocotus, conheceu a comitiva de Alexandre e o próprio rei. Entretanto, alguns acreditam que Sandrocotus era na verdade o rei do Império Nanda e não Chandragupta. Alexandre invadiu o noroeste do subcontinente indiano. Embora ele morreu alguns anos depois, uma série de seus sucessores estabelecem dinastias helênicas no Egito, na Pérsia, no Afeganistão e no Punjab.
Este evento criou o ambiente perfeito para a ascensão de Chandragupta ao poder, um noroeste da Índia devastado pela guerra, disputado por satrapias macedônias e persas concorrentes. Apesar dessas teorias, a versão que é mais credível é a de que a única relação entre os dois foi o vácuo de poder que a morte de Alexandre deixou no noroeste do subcontinente indiano, permitindo a ascensão de Chandragupta. Eu até mesmo fiz um vídeo sobre a guerra dos sucessores de Alexandre contra Chandragupta Maurya, deixarei o link no primeiro comentário. Os hunos foram um povo misterioso que apareceram no ocidente, guerreiros nômades montados, que trouxeram uma nova frente de guerra não só para os romanos, mas também para os sassânidas e germânicos. Quem eram os guerreiros imparáveis que seguiam Átila o Huno? Os hunos saquearam grande parte da Europa, e foram um dos maiores inimigos do Império Romano, que naquele momento já vivia um declínio. Alguns registros arqueológicos sugerem um legado menos violento para os hunos. Por volta de 370, um grande número de hunos dominou grande parte da Europa Oriental, conquistando tribos germânicas e assustando outras tribos para fora do seu grande império, com seu implacável e cruel método de guerra. Os hunos foram realmente esse terror que muitos historiadores antigos pregam? Essa é uma pergunta muito difícil de se encontrar uma resposta. Os hunos, até hoje, ainda são profundamente misteriosos, escreve o historiador Peter Ritter. Isso se deve à falta de história escrita e às suas origens quase completamente desconhecidas. Alguns estudos levam a crer que os nômades hunos vieram de onde hoje é o Cazaquistão, e varreram as estepes orientais depois de cerca de 350 d.C. Alguns estudiosos acreditam que eles eram uma tribo turca descendente dos Xiongnu, um grupo de nômades pastoris que unificaram grande parte da Ásia durante o final do século III a.C. e o início do século I d.C. À medida que os hunos avançavam ao longo do Mar Negro, eles atacavam aqueles que estavam em seu caminho. Vândalos, visigodos, godos e outros grupos fugiram em direção ao Império Romano. Estas migrações desestabilizaram o Império Romano e ajudaram os hunos a ganharem uma reputação cruel. Seu líder mais famoso, sem dúvidas, é Átila, o Huno, um líder que aumentou ainda mais a fama assassina dos hunos. Ele liderou hordas hunas por grande parte da Europa. Ao longo do caminho, ele pilhou e destruiu muitas cidades, ganhando uma reputação em relatos históricos como um flagelo de Deus, onde o seu povo fazia atos de terror sempre que entrava em novo território. Um registro arqueológico conta uma história bem interessante. Em 2017, a arqueóloga Suzanne Achenbeck analisou ossos de hunos enterrados na Pannonia, uma antiga região romana onde hoje é a Hungria. A análise isotópica revelou que os hunos coexistiram e realizaram intercâmbio cultural com os romanos. Além disso, já sabemos há tempos que os hunos também foram mercenários romanos. A história huna não foi necessariamente apenas uma história de conflito, mas uma história de intercâmbios transfronteiriços e de adaptabilidade transfronteiriça. É o que diz Suzanne Achenbeck ao Washington Post em 2017. Átila, o Huno, nunca invadiu Roma e o seu império desmoronou após sua morte em 453 d.C. No entanto, a reputação bárbara do seu povo perdurou. O historiador grego Jordanes, escrevendo no século VI d.C., chamou os hunos de tribo traiçoeira, e foram amplamente associados à queda do Império Romano do Ocidente. No entanto, os historiadores modernos acreditam que os hunos desempenharam um papel menos direto na queda do Ocidente, e que a instabilidade do Império o deixou vulnerável à invasão bárbara. A temível reputação dos hunos também desempenhou um papel nos conflitos modernos. Depois que o imperador alemão Guilherme II encorajou seus soldados a serem tão impiedosos quanto os hunos durante um discurso em 1900, o termo passou a ser associado à Alemanha. Durante a Primeira Guerra Mundial, o termo huno foi amplamente usado como sendo relacionado aos alemães. Os hunos são muito misteriosos, mas ainda é possível fazermos grandes estudos sobre eles, um povo que surgiu e desapareceu muito rapidamente no Ocidente, mas que o pouco tempo que ficaram, renderam séculos de história sobre eles. Inclusive eu já fiz um vídeo sobre o grande Átila, deixarei o link na descrição e no primeiro comentário fixado. Durante os turbulentos períodos das guerras civis romanas, um dos maiores desafios enfrentados pelos soldados era distinguir amigo de inimigo. Cada lado se considerava o verdadeiro exército romano, vestindo uniformes similares e utilizando o mesmo equipamento. Então,
Como esses soldados conseguiam se identificar em meio ao caos das batalhas? Primeiro temos que entender o contexto histórico das guerras romanas. As guerras civis romanas, que se estenderam de 49 a.C. a 31 a.C., foram marcadas por uma série de conflitos internos que moldaram o destino do Império Romano. Após a morte de Júlio César, Roma foi abalada por guerras entre facções rivais que buscavam o controle supremo. Durante e após o reinado de Augusto, Roma encontrou grande estabilidade, e por muito tempo, as guerras civis não aconteceram. Entre as guerras civis mais marcantes, estão a Guerra Civil de Sula, a de César contra Pompeu, a luta entre Marco Antônio e Otaviano, e o tumultuado Ano dos Quatro Imperadores. Essas guerras não foram apenas lutas pelo poder político, mas também conflitos que desafiaram a coesão e a identidade do exército romano, com cada lado reivindicando ser a verdadeira Roma. A padronização dos uniformes e equipamentos apresentava um dilema único para os soldados em batalha. Os soldados romanos eram conhecidos por seus uniformes padronizados. Eu já falei em muitos vídeos sobre os uniformes romanos, então não vou me aprofundar nisto hoje. Apesar de terem um padrão, cada legião tinha suas próprias insígnias e emblemas que ajudavam na identificação. As legiões exibiam símbolos únicos em seus escudos e estandartes. Essas marcas visuais eram cruciais para diferenciar as tropas no campo de batalha. Os estandartes não eram apenas símbolos de orgulho, mas também ferramentas vitais de organização. A identificação visual por meio de emblemas era essencial. Sem essas distinções, a confusão no campo de batalha seria ainda maior. Os soldados dependiam muito desses sinais para se orientarem. A disciplina e as formações eram pilares do exército romano. As legiões operavam em estruturas coesas, como as coortes e centúrias, que facilitavam a manutenção da ordem e a eficiência em combate. A presença de estandartes ajudava a manter a coesão e orientava os movimentos das tropas, desempenhando um papel crucial ao garantir que os soldados se mantivessem unidos e seguissem as ordens. A formação era a chave para a eficácia do exército romano. A estrutura rígida e a disciplina permitiam que as legiões operassem como uma unidade única. Porém, uma vez que as formações se quebravam, a situação se tornava muito mais complexa e perigosa. No entanto, mesmo com todas essas diferenças entre cada legião, os soldados ainda eram muito parecidos visualmente. No entanto, devemos levar em conta também que em cada província, a legião era adaptada para um estilo de combate único. É errado pensarmos que as legiões da Britânia eram iguais às do Egito, ou que as legiões da Espanha eram iguais às da Síria. Cada região tinha seu próprio clima e oferecia riscos diferentes. O verdadeiro desafio surgia quando as formações se rompiam e as tropas se misturavam. A identificação se tornava extremamente difícil, levando a frequentes incidentes de fogo amigo. Em meio ao caos, os soldados tinham que confiar em gritos de guerra, senhas e sinais combinados para tentar se identificar. Nessa imagem podemos ver mais ou menos como era a confusão no campo de batalha. Não podemos nos esquecer que o combate era duro para cada legionário, pois muitas vezes eles tinham que lutar contra um primo, amigo ou até mesmo um irmão. Quando as linhas se rompiam, a confusão reinava. Os soldados dependiam de pequenos detalhes, como distintivos pessoais e a orientação de seus oficiais, para evitar atacar seus próprios companheiros. Mesmo assim, a névoa da guerra frequentemente resultava em tragédias inadvertidas. Quero deixar um recadinho para vocês. Estamos com várias camisetas em nossa loja, vários modelos para quem gosta de história. Não se esqueçam de compartilhar o vídeo, deixar sua curtida e seu comentário, assim o YouTube entende que você gostou e recomenda mais o canal. Comprando qualquer produto através do nosso link, você ajuda o canal. A confusão no campo de batalha era uma realidade constante. Embora as legiões fossem bem treinadas, a natureza caótica da guerra tornava a identificação difícil. Houve muitos casos documentados de fogo amigo, onde soldados acidentalmente atacaram seus próprios camaradas. Como eu já disse antes, o exército romano não era completamente igual. Era composto por legiões de várias partes do império, cada uma trazendo suas próprias características culturais e táticas. Durante o Ano dos Quatro Imperadores, legiões do norte da África, Germânia, Espanha e Itália lutaram por seus respectivos candidatos ao trono. A diversidade regional das legiões ajudava na identificação no campo de batalha. Cada legião tinha traços únicos, como dialetos distintos, técnicas de combate específicas e tradições regionais, que facilitavam a distinção entre aliados e inimigos. As diferenças culturais e regionais entre as legiões eram evidentes. Isso não só ajudava na identificação durante as batalhas, mas também influenciava as táticas e estratégias empregadas por cada unidade. A lealdade à legião e ao seu comandante era um fator crucial. Além das insígnias e estandartes,
os romanos desenvolviam estratégias adicionais para evitar confusões no campo de batalha. Os sinais manuais, as senhas e os gritos de guerra eram métodos comuns para identificar aliados. As coortes e centúrias também tinham sinais específicos que usavam para se comunicar em meio ao caos. Os gritos de guerra eram especialmente importantes. Eles não apenas aumentavam o moral, mas também serviam como um meio de identificação. Cada legião tinha seu próprio grito, que os soldados usavam para se reconhecer durante os combates intensos. Os métodos de comunicação no campo de batalha eram vitais. Desde sinais manuais até gritos de guerra, esses sistemas permitiam que os soldados se identificassem e coordenassem suas ações, reduzindo o risco de fogo amigo. Assim, conseguimos entender um pouco sobre a complicada maneira romana de guerrear entre si. As guerras civis foram algo crucial para a queda do Império Romano, pois a divisão de poder permitiu o enfraquecimento do exército romano e a ascensão de poderosos inimigos. As guerras civis romanas foram períodos de intensa confusão e brutalidade, mas também de adaptação e resiliência. A habilidade dos soldados de se identificarem e manterem a disciplina em meio ao caos é um testemunho da organização e do treinamento rigoroso que caracterizavam o exército romano. Esses conflitos moldaram a história de Roma, deixando lições sobre liderança, estratégia e sobrevivência em tempos de guerra. Em última análise, a verdadeira batalha não era apenas pela coroa de Roma, mas pela própria identidade dos soldados que lutavam, morriam e tentavam sobreviver em meio ao caos, tendo que lutar contra seus próprios irmãos. Sendo assim, podemos ver o quão complicado sempre foi para um soldado servir as legiões. Hoje você poderia estar enfrentando inimigos germânicos, amanhã você enfrentará soldados persas, e depois, pode se ver lutando contra seus próprios irmãos. Roma foi um império magnífico, no entanto, as guerras civis e as disputas internas foram os maiores culpados pelo declínio desse imenso império. Acho que muito dificilmente outro império poderia sobreviver por tantos séculos em meio a essa guerra interna que Roma enfrentava, sempre enfraquecendo o império e permitindo ataques inimigos. Em 212 d.C., um acontecimento mudaria todo o mundo romano. O imperador Caracalla lançaria o famoso Edito de Caracalla, ou Constituição Antonina, mudando para sempre a vida de todos os cidadãos livres das províncias do Império. Em 212 d.C., o imperador Caracalla declarava que todos os cidadãos livres do Império receberiam a cidadania romana, no Edito de Caracalla, ou Constituição Antonina. A cidadania romana era um privilégio que qualquer um queria conseguir, principalmente entre as pessoas que viviam dentro das fronteiras do Império Romano. O edito declarava que todos os homens livres do Império Romano receberiam plena cidadania romana, todas as mulheres livres do Império receberiam os mesmos direitos que as mulheres romanas. A única exceção seriam os Deditici. Os Deditici existiam como uma classe de pessoas que não eram nem escravos, nem cidadãos romanos, nem latinos, pelo menos até o tempo de Ulpiano. O estado civil de Deditici era análogo à condição de um povo conquistado que não perdia individualmente a liberdade, mas como comunidade perdia toda a existência política como resultado de uma deditio, uma rendição incondicional. No século anterior a Caracalla, a cidadania romana já havia perdido muito de sua exclusividade, e se tornado mais disponível entre os habitantes das diferentes províncias do Império Romano, e entre nobres como reis de países clientes. Antes do edito, no entanto, um número significativo de provinciais ainda não eram cidadãos romanos, e, em vez disso, detinham os direitos latinos. Portanto, ser um cidadão romano permaneceu um status muito procurado até 212 d.C. Como sabemos, as legiões romanas eram compostas exclusivamente por cidadãos romanos, no entanto, os auxiliares tinham a chance de servir ao lado das legiões e conseguir a cidadania depois de anos de serviço. O jurista romano Ulpiano descreve o acontecimento. Todas as pessoas em todo o mundo romano foram feitas cidadãs romanas por um edito do imperador Antonino Caracalla. O motivo pelo decreto ainda está em discussão. De acordo com o historiador e político Dion Cássio, a principal razão pela qual Caracalla aprovou a lei foi aumentar o número de pessoas disponíveis para tributar. Nas palavras de Cássio Dio, esta foi a razão pela qual ele fez todas as pessoas em seu império cidadãos romanos, nominalmente ele os estava honrando, mas seu verdadeiro propósito era aumentar suas receitas por este meio, na medida em que os estrangeiros não precisavam pagar a maior parte desses impostos. No entanto,
poucos dos que obtiveram a cidadania eram ricos, e, embora seja verdade que Roma estava em uma situação financeira difícil, acredita-se que esse não poderia ter sido o único objetivo do decreto. Dion Cássio geralmente via Caracalla como um imperador mau e desprezível. Outro objetivo pode ter sido aumentar o número de homens aptos a servir nas legiões, já que apenas cidadãos plenos poderiam servir como legionários no exército romano. Em interpretações acadêmicas que concordam com um modelo de degeneração moral como o motivo da queda do Império Romano, mais notoriamente um modelo seguido pelo historiador britânico Edward Gibbon, o decreto teve um custo para os auxiliares, que consistiam principalmente de não-cidadãos homens. Além disso, antes do edito, uma das principais formas de adquirir a cidadania romana era alistar-se no exército romano, cuja conclusão de serviço daria a cidadania ao soldado dispensado. O decreto pode ter tornado o alistamento no exército menos atraente para a maioria, e talvez as dificuldades de recrutamento do exército romano no final do século III estivessem relacionadas à falta de vontade de servir nas legiões. Antes, muitas pessoas buscavam servir como auxiliar para ganhar a cidadania. No entanto, quando Caracalla concedeu esse direito a todos os cidadãos livres do Império, perdeu o sentido para eles servir nas legiões. Nas análises de estudiosos mais recentes, a Constituição Antonina marca um marco importante na provincialização do direito romano, significando que a lacuna entre o direito privado nas províncias e o direito privado na Itália se estreitou. Isso ocorre porque, ao conceder a cidadania a todos os homens nas províncias, muitas leis privadas tiveram que ser reescritas para se adequarem à lei que se aplicava aos cidadãos romanos em Roma. Para esses estudiosos, também marca o início de um processo pelo qual as constituições imperiais se tornaram a fonte primária do direito romano. Como carece de fontes, é muito difícil dizer o motivo de Caracalla em criar esse edito, ou até mesmo se saiu como planejado. Também a longo prazo, a falta de interesse dos cidadãos em entrar nas legiões, pode ter contribuído para o aumento do número de bárbaros no exército, que com o tempo, estariam eles próprios comandando a maior parte do exército romano. A cada dia que passa, mais curiosidades e dúvidas surgem sobre o Império Romano. Uma delas é sobre a diferença entre as províncias senatoriais e províncias imperiais, por que elas eram divididas. Antes de iniciar, eu gostaria de agradecer por sua visualização, e quero pedir que se inscreva se não for inscrito, considere se tornar membro, aqui ou na campanha do Apoie-se, e nos ajude diretamente. Outra opção é comprando qualquer produto da descrição, livros e camisetas sempre estão na descrição e no primeiro comentário. Com sua ajuda ficaremos cada vez mais fortes. Bora para o vídeo. O primeiro imperador de Roma, Augusto, foi o grande responsável pela divisão entre províncias imperiais e senatoriais. Uma província imperial era uma província romana durante o Principado, onde o imperador tinha o direito exclusivo de nomear o governador. Estas províncias eram muitas vezes as províncias fronteiriças estrategicamente localizadas. Já a província senatorial, que era conhecida como província do povo romano, era uma província onde o Senado tinha o direito de nomear o governador. As províncias foram divididas em províncias imperiais e senatoriais logo depois da ascensão de Augusto. Essa divisão entre províncias imperiais e senatoriais chegou ao fim quando o Principado terminou por volta de 284 d.C. As províncias senatoriais ficavam longe das principais fronteiras externas do Império Romano, e livres da possibilidade de rebelião, e por isso tinha poucas legiões por lá. O principal fator de ter poucas legiões era para evitar uma tentativa de golpe por parte do Senado. Os governadores das províncias senatoriais tinham apenas poderes civis. Essas províncias estavam principalmente ao longo do Mar Mediterrâneo. Enquanto o Senado supervisionava essas províncias, o imperador ainda tinha o direito de intervir se precisasse. Com essa divisão, Augusto conseguiu o apoio do Senado para continuar no poder, uma jogada de mestre de sua parte. Grande parte da diferença entre as províncias era que nas províncias senatoriais, o Senado nomeava o procônsul, já na área imperial o imperador nomeava o legado imperial. Com isso, durante muito tempo o poder em Roma foi equilibrado. Isso deu possibilidade para a existência da Pax Romana, um período de paz e prosperidade para o Império Romano. Como todos nós sabemos, após o início do Império Romano, o triunfo ficou exclusivamente para os imperadores. Mas por que isso ocorreu?
Será que algum general celebrou um triunfo nesse período? Vamos descobrir. Com a ascensão de Augusto, os romanos começaram a viver sob o domínio dos imperadores, e com isso, muita coisa teria que ser diferente para que o poder em Roma fosse equilibrado. E o triunfo romano era algo que mostrava que Roma estava viva e forte, então por isso não poderia ser dado a qualquer um, pois, se um general conseguisse muito poder, ele poderia se tornar uma ameaça, e rivalizar com o imperador. Durante o período republicano, havia alguns requisitos para um triunfo. Primeiro, você tinha que conquistar um novo território para a república. Segundo, seus soldados teriam que declará-lo imperator. E terceiro, o próprio Senado teria que ratificar seu triunfo. Se você atendesse a todos os três requisitos, teria um triunfo. Agora, em muitas das vezes, no período imperial, os próprios imperadores costumavam liderar exércitos, porque temiam que dar um exército a outra pessoa levasse a uma guerra civil. No entanto, às vezes outros generais lideravam exércitos e eram glorificados. Por exemplo, quando o Germânico derrotou as tribos germânicas sob Armínio, Tibério declarou um triunfo. E as legiões também receberam crédito. As legiões foram convidadas a Roma, onde festejaram, se embebedaram, e também se divertiram. Mas mesmo assim, isso ficava meio que limitado à família do imperador, porque o triunfo focava a atenção na popularidade de outra pessoa. Se um general se tornasse muito popular com o povo e percebesse que tinha a maioria do apoio do povo, ele poderia muito bem decidir derrubar o imperador, já que a maioria dos imperadores eram fracos, isso não seria tão difícil. A admiração do povo tinha que estar no imperador, e em ninguém mais. Qualquer um que começasse a se aproximar do imperador em termos de popularidade poderia facilmente derrubar seu imperador, como ocorreu algumas vezes na história. Em suma, um triunfo para qualquer um que não fosse o imperador e a família imperial, era uma ameaça direta ao poder imperial. Então esse é o principal motivo para que geralmente apenas os imperadores pudessem celebrar um triunfo, já que nenhum imperador queria um general marchando com suas tropas em Roma, fazendo com que o povo o admirasse. Isso poderia ser um golpe fatal ao imperador, e um império que teve tantos imperadores fracos, não poderia se dar ao luxo de facilitar uma guerra civil. Isso com certeza ajudou muito para que o Império Romano ficasse muitos anos sem guerras civis, ao contrário da República, que era mais expansionista, e tinha vários generais poderosos ao mesmo tempo, competindo por poderes e glória. Talvez por isso tenha acontecido tantas guerras civis no período republicano. Um fato interessante sobre os triunfos é que um dos requisitos costumava ser a morte de pelo menos 5.000 inimigos, algo que talvez não tenha sido permanente. No século I a.C., vários generais notáveis, como Lúcio Cornélio Sulla, Caio Mário, Pompeu Estrabão, Pompeu Magno e Júlio César, certamente celebraram triunfos. Já fizemos um vídeo completo sobre os triunfos romanos, deixamos um card aqui para você assistir se tiver interesse. E você, o que acha que poderia ter acontecido no Império Romano, se todo general pudesse celebrar um triunfo por suas vitórias? Se um general recebesse um triunfo, isso poderia significar coisas ruins para um imperador. Isso os daria poder e prestígio político, e os tornaria uma ameaça ao regime do imperador. Este era um problema constante em Roma. Se um general tivesse homens suficientes para vencer uma guerra, ele teria homens suficientes para desafiar o trono. Isso fez com que vários imperadores tivessem que liderar os exércitos, pois não havia outra escolha. Mas, ao fazê-lo, eles se colocavam em uma situação de grande risco, e só podiam lidar com um único problema por vez. Então, se um triunfo foi feito para reforçar a popularidade de um imperador. Os romanos gostavam de festas e adoravam triunfos, então era uma boa maneira de aumentar sua imagem aos olhos das massas. Agora, em termos de generais e homens, eles foram incluídos no triunfo, mas, como afirmado, geralmente o exército era liderado pelo imperador. A Batalha de Carras foi uma grande humilhação para a República Romana, uma batalha onde as forças de Crasso foram quase todas massacradas, terminando com o general e seu filho mortos, um vexame sem igual para a República. Uma dúvida que se surge é a seguinte: por que os partos não aproveitaram a vitória e avançaram sobre as províncias romanas indefesas? Surena tinha o caminho livre para conquistar as províncias orientais romanas, até a Ásia Menor, mas, por que não foi feito?
A verdade é que embora a Batalha de Carras tenha sido de fato um desastre completo para Roma, ela ainda foi capaz de se recuperar rapidamente e manter a linha contra a expansão parta. O mito de que o exército romano nunca poderia derrotar os partos surgiu desta batalha, mas vários saques da capital parta por expedições romanas posteriores e vitórias esmagadoras romanas desmentiram isso. Nenhum dos dois podia se dar ao luxo de invadir militar ou economicamente o território um do outro, ambos eram potências que efetivamente controlavam a expansão um do outro e que os partos tentassem dirigir até Roma seria quase suicida. A derrota de Crasso na Batalha de Carras foi de fato um golpe significativo para Roma em homens, material e prestígio, mas isso não significa que ela fosse fraca de forma alguma. A perda de 30.000 homens foi apenas uma gota no oceano para Roma. Ela tinha um exército permanente estimado entre 180.000 e 220.000 soldados, todos espalhados pelo Império, e sempre teve um amplo grupo de soldados, recrutas para recorrer, e auxiliares. Esta sempre foi a força de Roma, a capacidade de transformar o seu exército quando chegasse o momento e o facto de poder mantê-lo abastecido e fortalecido mesmo através de derrota após derrota, ou seja, a Segunda Guerra Púnica. Ambas as potências eram compatíveis entre si nesse período, tornando qualquer progresso no território um do outro um cenário improvável, apesar de que Roma tinha uma grande vantagem, uma campanha tão longe faria que a vantagem de poder romana se deteriorasse. Como os romanos centralizaram a tributação, eles poderiam, teoricamente, colocar em campo um exército profissional, consistentemente bem treinado, que fosse melhor do que o exército iraniano, menos coeso. Os romanos sob o comando de Crasso lutavam longe de casa, no que era o território dos partos. Os partos tiveram algumas vantagens nessa batalha, mas elas desapareceriam rapidamente se avançassem em território romano muito além de Carras. Foi uma grande surpresa e de forma alguma inevitável. Talvez se Crasso tivesse ouvido os seus generais as coisas teriam sido diferentes. Mais tarde, os exércitos romanos provariam que eram mais do que páreo para os partos. Durante o século II, o saque da capital parta tornou-se quase um direito de passagem para os imperadores. E o principal, os romanos conseguiram lançar contra-ataques contra o avanço parta, e mesmo se isso não desse certo, a República Romana ainda teria Júlio César e Pompeu Magno, como dois generais mais que suficientes para esmagar qualquer ataque persa. A verdade é que a derrota em Carras foi um acaso para os romanos, assim como a derrota em Teutoburgo, dois desastres que ocorreram por causa da teimosia de dois comandantes, que sacrificariam legiões inteiras por conta do seu ego e falta de senso, mesmo sabendo do perigo, preferiram as rotas mais complicadas e perigosas, trazendo dois vexames para as legiões, que são lembradas até hoje. Muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like e compartilhe com o máximo de pessoas que puder. E não esqueça de nos seguir no Instagram. Conto com vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.